momento que nós nos colocamos para receber a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Sua graça, meu Deus, que o Seu amor, Papai do céu, esteja sendo derramado em cada coração aqui nesse momento, em nome de Jesus. Precisamos aprender, precisamos ser alimentados, precisamos receber, precisamos ser fortalecidos. Por isso, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, operar em cada um de nós, todos nós, individualmente, coletivamente. Vem, Espírito Santo. O Senhor tem plena e completa liberdade. Não que nós temos qualquer tipo de autoridade para determinar isso, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas nós queremos dizer assim, Senhor, de maneira sincera, carinhosa. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para as coisas do Teu reino. Abre, Senhor, a nossa vida para a Tua vida em nós. Tem misericórdia de nós, cada um de nós aqui, Senhor. Nós nos entregamos todos em Tuas mãos, todos. Nós queremos em Teu nome, Papai, repreender todo e qualquer espírito das trevas, que de alguma forma queira distrair, queira causar qualquer tipo de dano em qualquer um que aqui está. Todo espírito que queira causar qualquer tipo de distração, todo cansaço físico, toda preocupação, está repreendido em nome de Jesus, para que haja o fluir da Tua palavra no coração de todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Também estendo um abraço fraterno a quem está nos vendo pela internet, que também estará recebendo essa palavra, assim como todos nós seremos abençoados. Queremos que você também o está e estará sendo agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos nesses domingos tratando das parábolas de Jesus. Algumas delas, não vai dar para tratar todas, mas algumas delas. E o que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus usou para nos ensinar. Para ensinar ao seu povo na época, e evidentemente a nós outros aqui também. Parábolas são histórias utilizadas para facilitar o entendimento, para facilitar a compreensão, para facilitar a assimilação, ou seja, a palavra entrar dentro da gente. E Jesus era muito esperto com isso, porque ele tratava de acordo com o momento. Sua sabedoria era enorme, e ele, de acordo com o momento, ele tinha uma história, ele tinha um exemplo para que as pessoas entendessem a vontade do Pai, entendessem a vontade do Pai. Por que ele queria que a vontade chegasse até todos nós? Não por uma questão de imposição, mas porque a palavra é viva. A palavra é viva. A palavra tem poder para interagir na nossa vida. Ela é a razão do nosso existir, queridos irmãos. A palavra de Deus. Em passado nós falamos sobre os dois pecados, dois pecadores na presença de Jesus. Um homem humilhando-se diante de Jesus, grata pela manifestação gloriosa do amor de Deus sobre ela e para ela. E ao mesmo tempo um homem bem religioso, que entretanto tinha uma visão de combate com Jesus, de confronto com Jesus, e de desrespeito com a presença de Jesus. Hoje, o Espírito coloca em nosso coração para compartilhar entre todos nós a parábola muito conhecida, por demais pregada, por demais já trabalhada, é a parábola do semeador. Abra a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Como o nosso propósito é falar de parábolas, eu orei e pedi a Deus se de fato não teria outra parábola para trabalhar hoje, porque esta é muito conhecida, mas eu senti a direção do Espírito que nós tivéssemos que receber essa palavra no dia de hoje. Então, nós estamos nos submetendo plenamente à vontade do Senhor, aonde todos nós estaremos recebendo essa palavra. Mateus capítulo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia.
E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo o sol, porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximou os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Agora vamos passar para o versículo 20. O que semeando em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas, vamos ter que voltar um pouquinho. 18. Atendei vós, pois, a palavra do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor se digne a colocar essa palavra em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos aqui então 3 personagens, circunstâncias, situações, e a parábola vem trazendo para a gente. Primeira é um semeador, segundo é uma semente, e o terceiro é o solo. Essas 3 contingências nos levam a entender o que Jesus quer nos passar. Primeiro diz que há um semeador que sai levando uma semente, e chama essa semente de palavra de Deus. E diz que esse semeador, com a semente, com a palavra, encontra tipos diferentes de solos, ou seja, tipos diferentes de coração. E ele traz então 3 alegorias de solos para uma semente. A semente é única, os solos são diferentes, o semeador pode ser único ou pode ser mais de um. Mas é interessante notar que Jesus, nessa história, ele traz a referência de que há um que semeia, há uma semente, e há solos, e nós precisamos entender e compreender, queridos, porque, sem dúvida nenhuma, na vida, a gente pode ser todos os tipos de solos, podemos ter sido todos os tipos de solos, podemos estar vivendo todos os tipos de solos, e aí nós vamos ter que enfrentar a lei da semeadura. A lei da semeadura nos diz que como se planta e como se acolhe a semente, você terá resultados diferentes. Isso é lei. Não é uma possibilidade remota, é lei. Jesus, quando traz essa história, ele está lidando com um povo que é um povo da terra, é um povo que conhece isso. Necessariamente nós não somos da terra, porque somos urbanos, somos da cidade, e talvez nós não tenhamos muita noção prática dessas circunstâncias da lei de plantio. Eu sou filho de agricultores, sou de família de agricultores. Minha infância estive no meio de plantação, então eu sei muito bem o que é isso. E é impressionante como o agricultor, ele fica pensando na agricultura um pouco tradicional, do campo, que depende do clima,
Hoje nós temos agricultura que vivem de irrigação, de estufas, que tem total domínio sobre os processos, mas eu sou ainda no tempo da agricultura absolutamente dependente de Deus e do tempo. Quantas vezes não posso plantar porque só depois que chover? Agora que consegui plantar, não pode chover. Passam uns dias, agora tem que chover. Aí a planta aparece, agora não pode chover. Porque se chover, a planta vai ser exterminada pela chuva. Aí ela cresce um pouquinho, agora não pode ventar. Porque se ventar vai derrubar. Aí cresce um pouco, agora tem que chover, porque ela tem que germinar, ela tem que trazer o fruto. Aí está na época de colher, agora não pode chover. Porque se chover eu não consigo colher. Assim vai. Essa experiência de agricultor é uma experiência extremamente, às vezes, estressante. Eu fui com o meu cunhado agricultor. Meu cunhado é um homem da terra e me disse: vamos fazer uma sociedade juntos? Vamos. E nós não tínhamos terra, então nós arrendamos terras. Eu e ele. E aí a primeira vez que tivemos a experiência não foi lá muito boa. Plantamos soja e a colheita não foi lá aquelas coisas. Aí tivemos que acionar o seguro. Aí vem a história do agricultor. O ano que vem será melhor. O ano que vem a gente resolve. Aí veio o ano que vem, não resolveu. Tive outra situação. Aí no terceiro ano foi mais ou menos, eu falei: rapaz, eu sou da cidade. Você se vira com esse negócio, que para mim chega. Não dá. Você se vira com esse negócio. E eu saí fora. A agricultura tem leis. Você tem que saber que terra você está lidando. Não dá para simplesmente pegar a semente e lançar na terra aleatoriamente. Tem leis, tem regras, tem disciplina, tem formas. Se é que você espera resultado. Se é que você espera colher. Tem toda uma situação. E o semeador aqui, ele tem que saber dessas coisas, para saber onde lança a semente. Ele tem que conhecer essas coisas. Mas a história diz que ele agiu de maneira um tanto quanto, não diria displicente, mas não levou muito em conta certas coisas. A primeira semente que ele lançou num caminho onde as pessoas pisavam. Você pode imaginar a semente, você pisando em si? E é óbvio que, porque ele lançou a semente num lugar onde era pisada, não tinha profundidade. Ela estava muito à margem. E aí o texto diz que essa semente não pôde vingar. E ela traz uma alegoria, dizendo que aquela produtividade não deu certo. A segunda semente, ele diz que o lugar que ele foi colocar era um lugar muito pedregoso, muita pedra. E evidentemente que ao mesmo tempo cuidado de plantar ali, mas as raízes não puderam ter grande fortalecimento por conta das pedras. Nasceu sem muita substância que ela pudesse buscar da terra fraca, com o sol, também não teve produção, morreu. Terceira, ele diz que plantou, mas ele não teve o cuidado de tirar as pragas do redor, não teve o cuidado de deixar aquela plantinha sozinha, viçosa, largou lá no meio, irresponsavelmente. E o que aconteceu? Não sei se você reparou, se não reparou, repare. Você planta alguma coisa com expectativa de colher. Até na tua casa, uma horta, se você quiser fazer. E você não cuida das pragas, a praga tem uma velocidade muito maior que a planta que você plantou. Ela tem uma robustez maior do que você plantou. Ela tem uma atividade maior do que a sua. E ela rapidamente, o texto diz isso, afoga aquela planta que você tanto esperaria que ela daria um resultado.
Mas a quarta ele diz que foi plantada num solo preparado, arado, revirado, solo fértil, solo que provavelmente ele fez algumas análises químicas, e na análise ele percebeu o que tinha de mais e o que tinha de menos, e ao colocar a semente ali, aquela semente pôde encontrar uma terra preparada, adubada, cuidada. Essa semente veio vigorosa, e ele teve cuidado de não deixar nada ao redor, nenhuma praga, e essa semente pôde virar uma planta, e essa planta pôde virar uma árvore, e essa árvore produziu a 30, a 60, 100 vezes mais. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade espiritual, que é o que nós temos que fazer, a gente tem que pensar na semente. A semente aqui é a palavra de Deus. Essa semente tem o DNA de Deus. Essa semente tem as propriedades todas do que vai dar fruto. E quando nós pensamos nisso, nós temos que entender que essa é uma semente por demais poderosa, por demais viçosa, por demais eficiente, por demais produtiva. A gente, quando eu já disse aqui outro dia, a gente quando viaja para o interior do Paraná, a gente vai vendo as lavouras, a gente vai vendo ao longo do caminho as plaquinhas. Eu já disse isso, eu repito porque é legal, é importante. Vai vendo as plaquinhas com a inscrição da semente. E nessa inscrição tem todo o histórico dessa semente, sua qualidade, sua preparação, seu potencial de produtividade. E eles podem comparar de fato com a produtividade, com aquilo que essa semente foi preparada para produzir. A semente da palavra de Deus é semente com os valores e princípios do reino de Deus. É importante você perceber isso, é importante você entender isso. Quando Jesus compara a palavra de Deus com semente, ele está dizendo: você tem em tua mão algo que, se você lidar com a seriedade que precisa ser lidado, você vai colher muito, mas muito, mas muito na sua vida. Porque essa semente, ela foi preparada não no laboratório dos Estados Unidos, mas no laboratório de Deus. É semente do laboratório de Deus. É semente que tem o DNA de Deus. É semente que tem os atributos de Deus. É a semente que tem toda a pungência de Deus. É isso que ele está falando. É uma semente que pega um cadáver, não literal, mas um homem morto, mas aquele morto de espírito, de alma, e faz nascer de novo. Faz nascer de novo. É uma semente que faz com que o pior dos seres humanos é resgatado, restaurado e colocado como o melhor dos seres humanos. É o poder dessa semente. É o poder dessa semente que vence o exército das trevas. Exército das trevas. Pensa nisso. O que nós podemos fazer contra as trevas? Seres mortais, limitados, contra seres que não são eternos, mas desde quando o ser humano existe, eles estão por aí, aprontando e abordando contra nós. São seres poderosos. Mas quando nós temos na nossa mão a semente de Deus, essa semente, ela tem poder para destruir o inferno. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É uma semente, irmãos, que vence o mundo. O mundo que tem todo o propósito de gerar dificuldade, destruição da vida das pessoas, dos cristãos. Essa semente tem o DNA da vitória. É a semente que transborda na vida de uma pessoa para a vida eterna. Sabe, irmãos, Deus, quando colocou o ser humano lá no paraíso, Ele disse que seria eterno.
mas que se ele comesse de uma daquelas árvores, nós sabemos e conhecemos bem a história, ele deixaria isso. Mas Deus preparou uma semente que gera de novo a vida eterna. Gera de novo a vida eterna. Quando Jesus conta essa história e ele atribui essa comparação da palavra de Deus com semente, ele está dizendo: presta atenção, gente, presta atenção, porque está diante de você a oportunidade única de você mudar de vida. Presta atenção. E ele vem trazendo algumas informações que infelizmente nós fazemos com essa palavra de Deus. A primeira, ele diz que ao longo do caminho, o que é ao longo do caminho? As pessoas, você vai ler o texto comigo, olha lá o texto comigo novamente, versículos 4, depois do 19, olha lá comigo. E ao semana uma parte caiu à beira do caminho, vindo as águas a comer, ou seja, ela não tinha consistência, mas olha o 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que ele está falando, irmão? Eu disse no começo que nós podemos ter vivido ou estar vivendo todas as 4 fases desse plantio. E a primeira aqui, o que é? É quando nós não queremos entender e compreender a palavra de Deus. Quando eu tomo a decisão de não querer entender, não querer compreender, é o que ele está falando aqui. Plantar a beira do caminho é tomar a decisão de não querer entender a palavra de Deus. E quando é que eu não quero entender a palavra de Deus? Quando eu não quero ouvir. Quando eu não quero ouvir. Quando eu não quero entender os valores e os princípios do reino de Deus. E qual é a maneira que eu mostro que eu não quero entender? Quando eu não quero ler. Não leio, não busco, não me interesso, não é importante para mim. Não tenho tempo. Não é importante para mim, eu não quero. Acho isso como religiosidade. E não tenho tempo na minha vida para ler. E quando leio com obrigação e não com uma dedicação de querer entender. É o que ele está dizendo aqui. A gente não quer entender. Se você, meu irmão e minha irmã, não tem tido uma dedicação com a palavra de Deus, eu quero te dizer que você está vivendo o ciclo dessa semente plantada para ser pisada. E o texto diz que vem maligno, ou seja, a partir do momento que não tem entendimento, está vulnerável ao diabo. Fica vulnerável ao diabo. A maneira que nós temos de resistir ao diabo e ele fugir de nós é com o entendimento. É com o entendimento. Não é possível você resistir ao diabo para ele fugir da tua vida, parar de infernizar a sua vida sem entendimento. Tem que ser com entendimento. Portanto, se você tem tomado a decisão de não ler essa palavra para ter entendimento, você está no ciclo do plantio à beira do caminho. Simples assim. É isso que Jesus quis dizer. É isso que ele está dizendo. Meu irmão, minha irmã, acorde. Acorde. Porque você está diante de uma coisa muito séria. Muito séria. Ele está dizendo, esta semente tem poder. Essa semente muda. Essa semente te dá força. Essa semente foi aguerrido. Mas você tem que tê-lo. Você tem que entender. Não há maneira de entender a palavra de Deus por osmose. Ainda não inventaram esse treco. A gente tem que ler, a gente tem que meditar, a gente tem que se colocar diante de Deus, falar, papai me ajuda a entender. Não há como ser diferente. Não tem outra metodologia. A primeira maneira de se evitar não ser pisado pelo diabo é ter entendimento da palavra de Deus. Vou repetir. Maneira de não ser pisado pelo diabo é ter entendimento
E entendimento se conquista com a busca da palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Segunda fase. Segunda fase está no versículo 5 e 6. Olha comigo. 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. O que Jesus explica? Versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que é isso? Essa fase é a fase onde nós estamos buscando entendimento. Ou seja, passamos da fase 1, estamos na fase 2. Agora eu começo a buscar a palavra, me encanto com a palavra, porque a palavra encanta, a palavra deixa a gente vivendo uma vida diferente. A gente, quando começa a ler a palavra, nós temos alguns aqui fazendo discipulado, a gente tem percebido isso, conforme você vai buscando mais a palavra, mais ela se revela. Quanto mais ela se revela, você mais entende que tem que buscar a revelação. E você vai buscando isso, você vai se impressionando com a beleza, o conteúdo da palavra, e você se alegra com o Senhor. Você se alegra com o Senhor. O efeito imediato de quem começa a buscar na palavra é esse, é a alegria do Senhor. Só que, infelizmente para nós outros, temos que enfrentar as tribulações da vida. E as tribulações da vida chegam, às vezes, de maneira inesperada. E as tribulações, às vezes, elas são intensas, demoradas. Às vezes tem aquele que não tem emprego, perde emprego, aquele que precisa de recurso financeiro, aquele que está precisando de ser curado, oramos aqui hoje. Tribulação, enfermidade é tribulação. Às vezes tem aquele que está tendo uma dificuldade na sua casa, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, enfim. Tribulações chegam a nós, às vezes sem deixar recado antecipado. Chega. Eu volto a repetir, às vezes elas são intensas e demoradas. E aí a gente começa a dizer assim, lá no coração: será que Deus esqueceu de mim? Ou o que a gente ouve muito: não vou mais na igreja. Não quero na igreja, não adianta esse negócio na igreja. Sabe o que é isso? Raiz pequenininha. E o que faz o diabo quando vem a tribulação? O diabo não tem poder sobre nós. O diabo não tem poder para gerar nada na nossa vida. O que ele tem é potencializar na sua mente um problema. Ele tem poder para gerar na sua mente potencialização do problema. Ele vai gerar mais angústia dentro do seu coração, mais insegurança, mais temeridade, mais circunstância da qual você fica olhando para a situação e começa a se apavorar com a situação. Quando você deveria buscar em Deus a sua força, o seu refúgio, porque Ele diz isso: quem bate, encontra, quem busca, acha. Todo aquele que me buscar com o coração quebrantado, eu não o desprezarei. Todo aquele que me buscar com o coração cheio de fé, eu responderei. Mas o que a gente faz? A gente começa a murmurar. A gente começa a dizer: Deus não está mais me olhando, Deus não me escuta, então eu não vou na igreja. Como se Ele precisasse de nós aqui na igreja. Como se Ele precisasse de nós aqui. Há uma frase de caminhão que a gente olha sempre, de vez em quando a gente vê essa frase, ela é uma frase importante. Eu, sem Deus, o que sou? E Deus sem mim continua sendo Deus. Deus sem mim continua sendo Deus. E eu sem Deus o que sou? E nós temos a petulância, a ignorância de achar que eu não vou na igreja, Deus vai olhar para mim e para vocês e dizer assim: tá, você não vai na igreja? Então tá bom, filhinho, eu vou fazer uma coisa para você não está na igreja. Porque quando ele diz eu não vou na igreja, o que eu estou dizendo? Eu não quero te adorar. Porque nós vamos aqui na igreja para adorar a Deus. Enquanto adorando a Deus, somos abençoados. Mas às vezes as pessoas vêm na igreja para ser abençoado, e se sobrar um tempinho no culto, adora. Essa visão é distorcida. A palavra diz que quando Deus aparece no templo, a glória dele se manifesta e a bênção acontece. Mas é por que a glória de Deus se manifesta? Porque o povo está contrito adorando a Deus.
Quando nós estávamos orando aqui, quem sentiu a presença de Deus? Gente, foi tremendo. Foi tremendo. Foi tremendo. Na hora que nós sentimos a presença de Deus. E a presença nos constrange. A presença nos leva a uma compulsão diante dele. A presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui com um coração sincero diante dele. Isso é culto. Isso é adoração. E aí somos abençoados. Quando a tribulação vem, e você perde essa intimidade com Deus, você se acha, e acha que Deus vai ficar com pena de você, porque você está ficando com raiva dele, ou se distanciando dele. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus tem graça. E apesar dessa nossa, às vezes, nosso tipinho de gente, querendo achar que isso vai constranger Deus, não. Deus tem amor, Ele nos ama, nos chama, nos traz de volta. Porque Ele nos ama. Não porque Ele ficou tocado com a nossa raivinha. Deus nos ama. E vai estar sempre nos chamando. Mas às vezes nós somos assim. E o texto diz que o diabo vai roubar a bênção daqueles que assim procedem. O diabo vai roubar a bênção. Pensa no potencial da semente. Pensa no que essa semente pode fazer. Pensa no que essa semente pode construir. Pensa no que essa semente pode fazer na sua vida e com a sua vida. E você permite que o diabo rouba isso. Por ignorância. Terceira fase. Ele diz assim, versículo 7. Olha lá comigo. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Explicação, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Aqui está dizendo que ele entende, ele compreende, ele dá crédito à palavra, mas o trabalho da vida dele sufoca ele. O trabalho da vida dele, que é uma bênção, é bênção, se transforma em maldição. Porque o trabalho faz dele um cansado, esgotado. E chega em casa, não tem tempo, nem força, nem vitalidade para receber a semente. E porque ele está cansado, porque ele está esgotado, porque ele tem plantão, porque ele não pode, não vem na igreja. E porque ele não vem na igreja, então ele não tem condições de adorar aqui, receber a semente, a palavra, a comunhão. E ele fica onde está, desamparado, sem a semente. É aquele que, quando diz o texto, que ele olha para a vida dele e ele começa a pensar assim: eu preciso ser um doutor. E para ser doutor, eu tenho que estudar muito. É fato, é verdade. Mas porque ele está estudando para ser doutor, ele não tem tempo de receber a semente. A vida dele está totalmente focada em ser doutor, em ser um formado, em ser alguém de sucesso pela educação secular. E porque ele tem a educação secular em alta conta, ele não tem tempo para a semente. Ele não tem tempo para se alimentar da semente. E se esquece de algo tremendo que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, semente, que sai da minha boca. Se esquece disso, acreditando o quê? A sua orientação secular vai garantir o seu sustento, vai garantir a sua vida, vai garantir o seu sucesso. Quando tudo isso é mais do que provado, que é como neblina. Como neblina. A gente pensa que tem sustentabilidade. A gente pensa que tem força. Mas quando é meio-dia, foi embora. Foi embora. Quantos médicos famosos perderam família e tudo porque colocaram tudo que tinha nessa profissão? Quantos empresários se suicidaram porque colocaram tudo na profissão? Quantos homens e mulheres perderam suas esposas, perderam seus filhos porque colocaram tudo na profissão? A profissão é bênção, é bênção. Mas não se pode inverter os valores. O que Jesus está ensinando aqui é que nós somos muito rápidos para inverter os valores. Somos rápidos demais. A gente acredita
acredita que nós vamos, quando for para o túmulo, vai levar tudo isso junto. A gente acredita nisso. A gente acredita que no caixão vai estar o dinheiro que está no banco. A gente acredita nisso. A gente acredita que o conhecimento que você está ganhando para a faculdade vai junto com você no caixão. A gente acredita nisso. A gente acredita que todo o esforço, o estresse que a gente tem com essa vida secular vai para o céu. A gente acredita nisso. Porque se não acreditasse, não faríamos disso a meta da vida. A meta da vida. É isso que Jesus está falando aqui, gente. E quando a gente acredita nisso, vem o diabo, rouba a paz, rouba a alegria, rouba a segurança, rouba tudo. Porque todas as nossas estacas de segurança ficam colocadas nas coisas seculares. Todas. A gente entende e acredita que a segurança da vida está no meu trabalho, no meu emprego, no meu dinheiro, na minha conta no banco. E por qualquer motivo, quando isso fica balançado, a gente entra em estresse, a gente sofre, e não poucos se suicidam. Louca, louca, louca decisão. Nós temos que compreender e entender que a nossa segurança está em Jesus Cristo. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Nossa segurança, só nele é a nossa segurança. Não que nós tenhamos que ser irresponsáveis com as questões que nos envolvem, mas jamais mudar a prioridade. Jamais mudar a prioridade. E Jesus fala isso. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado com as coisas desse mundo. Não fique ansioso. Dê prioridade para o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus já disse isso quantas e quantas vezes. Mas nós continuamos acreditando que a segurança da nossa vida está nas coisas. E há quem busque proeminência, fama, infelizmente até dentro da igreja. A gente começa a ver alguns proeminentes do reino de Deus se achando que é must, o melhor, quando somos meras criaturas lavadas no sangue do Cordeiro, que vivemos tão somente pela misericórdia de Deus, que se renova cada manhã a nossa vida. Então, meus irmãos, a última fase que Jesus fala é o solo fértil. O solo fértil. O que é o solo fértil? É quando a gente entende essa semente. Quando a gente compreende essa semente. Quando a gente começa a perceber o que essa semente pode fazer na nossa vida. E essa semente é uma ligação direta com Deus. Direta! É como se você tivesse um tubo de alimentação. Eu, quando estive visitando a Denise, é meio constrangedor ver, mas aquele tubo do nariz vai direto ao estômago e ela está alimentada diretamente. É meio parecido, irmãos, porque na hora que você tem a palavra como fonte de vida na sua vida, quando você tem a palavra que é Cristo como fonte na sua vida, você tem nele e na sua palavra, os seus valores, os seus princípios, a fonte de vida, você será sempre próspero, ainda que tenha que viver em tempestade. Mas você vai ser próspero, porque você vai receber o fruto dessa semente. E qual é o fruto? Gálatas capítulo 3, 5, 22. Fruto do Espírito: amor, paz, gozo, vida longa, bondade, benignidade, mansidão e equilíbrio. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Por que colocar o coração nas coisas que traz estresse, insegurança, instabilidade? Por quê? Porque a gente é um péssimo semeador. Nós somos péssimos semeadores.
semente no celeiro não serve para nada. Não serve para nada. A semente, ela foi criada para ser plantada. O propósito da semente é gerar vida e vida abundante. Mas precisa saber lidar com ela. Não dá para lidar com ignorância, desconhecimento ou irresponsabilidade. A semente tem poder. A semente tem poder. Mas lidar com ela com irresponsabilidade, perde-se o poder, perde-se a oportunidade. Portanto, essa noite, Jesus diz para mim e para você: acorde, meu filho, acorde. Seja inteligente. Seja inteligente. Lide com essa semente com inteligência. Porque a hora que você põe a semente na mão, você sabe o que ela pode fazer. Você sabe o que ela pode fazer. Mas para ela fazer o que ela tem dentro dela, precisa ser lidada com inteligência. E você é inteligente. Não deixe passar essa semente. Não deixe passar. Pegue-a, aplique-a na sua vida. A palavra de Deus é para a vida e vida abundante. Por isso, meus irmãos, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão. Tome uma decisão inteligente. Tome uma decisão inteligente. Busque a palavra de Deus, o conhecimento, a força e o poder que você vai encontrar. Busque, você vai encontrar com absoluta e total segurança, porque isso não é palavra minha, é a própria palavra que assim o diz. Busque na palavra, porque você vai encontrar poder, força, vigor e a bênção de Deus. Porque você vai estar lidando com a semente. Plante no seu coração a semente de Deus. Plante, que é a palavra. Plante no coração. E você verá que você e a sua descendência serão pessoas abençoadas e abençoadoras na terra. O mundo vai olhar para você e dizer assim: eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Não porque nós temos mérito em nós mesmos, mas porque nós somos cheios do Espírito Santo. E quando cheios do Espírito Santo pela palavra, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Baixa a tua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra exortativa, sim, mas palavra de força e poder. Que nós possamos sair daqui essa noite, meu Deus, conscientes, cônscios de que a oportunidade está nas nossas mãos. A semente já está nas nossas mãos. Tão somente nos dê, papai, ânimo, força, vigor, capacidade, inteligência para lidar com ela da maneira correta e certa. Capacite os meus irmãos que estão nessa sala. Fortalece-os, porque eu sei que essa é uma palavra de vitória. E eu sei que eles querem ter vida vitoriosa. Por isso que eles saiam daqui essa noite conscientes de que eles podem ter uma nova vida em Cristo Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Estenda a mão para cá. Assim. As duas mãos assim. Povo de Deus, então que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz, a força, a alegria, a disposição, a energia, a inteligência de buscar a semente da palavra de Deus para a tua vida. E que se você cair, esmorecer, que as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos, sejam renovadas em tua vida a cada manhã, para que você, através dessa renovação, volte para a palavra de Deus, e que você seja fortalecido, alimentado, engrandecido, para a honra e glória do Senhor e para a tua alegria aqui na terra e para toda a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo mundo diga: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar, irmãos.